A palavra de hoje ela se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo 8, versículo 22. Está escrito o seguinte: Porventura não há bálsamo em Gileade, não há lá médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha de meu povo? Essa foi uma pergunta feita em razão do seguinte: havia alguém doente? Só que nesse mesmo lugar que havia alguém doente, havia médico, havia bálsamo, só que essa pessoa não foi curada. E aí nós temos que entender uma coisa que é o tema da nossa mensagem de hoje, que dor não muda ninguém. Dor não muda ninguém. Decisão muda. Porque sentir dor não significa querer cura. Isso é tão verdade que você vê tantas pessoas nesse mundo que estão sofrendo, que estão sentindo dor, mas continuam sofrendo. Continuam sofrendo, continuam mal. Então, quer dizer, a dor ela não produz uma transformação automática. Porque se a dor mudasse alguém, você veria o povo no deserto sendo fiel. Porque olha quantos anos o povo de Israel foi escravo dos egípcios. 400 anos. Imagine você, 400 anos escravo. Foi muito, com certeza foi muito sofrimento. Com certeza foi muito. Os egípcios oprimiram o povo de Israel. E não era para esse povo, depois de tanto sofrimento, ter sido fiel a Deus? Não era? Pense comigo, não era para esse povo ter sido fiel a Deus, depois de tanto sofrimento? Era. Porque, poxa, para quem sofreu tanto. Mas não. Não. O povo sai do Egito, vai para o deserto e começa a querer voltar para o Egito. No mesmo lugar que eles sofreram, que eles gemeram, que eles padeceram. Então dor não muda ninguém. Sentir dor não muda ninguém. Se mudasse alguma coisa, o povo, como demos o exemplo aqui, o povo não teria sido fiel a Deus. Mas você vê que eles, mesmo depois de sair do Egito, onde eles eram escravos, onde eles sofriam, gemiam, padeciam na mão dos egípcios, eles quiseram voltar para lá. Quer dizer, ver se a dor que eles sentiram mudou alguma coisa. Não mudou. Não mudou. Às vezes a pessoa está sentindo uma dor insuportável. Só que ela faz o quê? Ela não toma atitude. Ela não toma decisão. Vai continuar sentindo essa dor. É como esse versículo aqui. Porventura não há bálsamo em Gileade, não há lá médico. Por que, pois, não se realizou a cura do meu filho? Quer dizer, médico tem, bálsamo tem, mas a pessoa ainda está doente. A falta da cura não é a falta do remédio, não é a falta do médico. Se não houvesse médico, se não houvesse remédio, até seria possível entender a pessoa sentir aquela dor. Se Deus não existisse, como muitos dizem por aí, até seria compreensível a pessoa carregar consigo uma dor, uma depressão, uma angústia, uma amargura, um vazio, um desejo de suicídio, a automutilação, carregar traumas complexos. Se Deus não existisse, até seria compreensível que a pessoa carregasse consigo essas coisas. Mas o fato de que Deus existe nos faz entender que não é compreensível a pessoa estar carregando tudo isso. Porque, por exemplo, se você descobre que você está com uma doença, o que você vai fazer agora? Você não vai fazer nada? Você vai fazer alguma coisa, porque é o seu corpo, é a sua vida. Você vai correr atrás do tratamento, dos medicamentos, porque eu creio que ninguém queira morrer. Pelo menos a maioria não quer morrer. Então, quando você descobre que você está doente, você vai atrás daquilo que precisa fazer. Mas aí a pessoa está ali sentindo dor, angustiada, amargurada. Mas não toma uma atitude, não toma uma decisão. Não vai buscar ajuda. Ajuda que realmente resolve.
É como falamos, se Deus não existisse, até seria compreensível a pessoa aceitar isso, a pessoa aceitar conviver com isso. Mas Deus existe. Deus existe, por isso é possível que haja cura, é possível que haja o fim da dor, o fim do sofrimento, mas precisa que haja atitude. É como demos o exemplo do povo de Israel. O povo de Israel sofreu 400 anos no Egito sendo escravo, sendo oprimido. Mas sabe o que esse povo fez depois que foi liberto da escravidão? Queria voltar para a escravidão de novo. Assim tem sido muitas pessoas. Elas estão sofrendo, estão gemendo e continuam querendo ficar no mesmo lugar. Ao invés de buscar ajuda, ao invés de correr atrás, não, ela quer ficar ali. O povo tinha acabado de sair do Egito e queria voltar para o Egito, onde eles eram oprimidos, onde eles eram humilhados, envergonhados. Então, quer dizer, a dor por si só não muda, não muda, não muda. É como sempre falamos, né? Quantas pessoas não estão sofrendo nesse mundo? Se Deus agisse por misericórdia, por compaixão, você não veria tantas pessoas sofrendo assim, porque Deus olharia para o sofrimento e faria alguma coisa. Mas como é que Deus pode fazer alguma coisa se nem a pessoa que está sofrendo faz? Veja o exemplo do povo de Israel. Eles foram oprimidos no Egito. Eles não foram agraciados, foram oprimidos, humilhados, envergonhados. E apesar de tudo isso que aconteceu com eles, o que eles queriam? Em algum momento, voltar para lá. É aquela pessoa que apanhou no lugar, aí daqui a pouco ela está querendo voltar para aquele lugar. Dá para entender? É por isso que falamos, dor não muda ninguém. Sofrimento não muda ninguém. O que muda é o quê? É a atitude. É a atitude. Não é o quanto que a pessoa sofreu que vai determinar se ela vai sair ou não daquela situação. É a atitude dela. Olha o quanto o povo sofreu. Olha o quanto as pessoas estão sofrendo nesse mundo. Significa que elas vão tomar uma atitude? Significa que elas vão tomar uma decisão? Não significa. Não significa que as coisas vão mudar. O quanto você já sofreu não significa que a sua vida vai mudar. Não existe um limite que diz assim, ó, você vai sofrer até aqui, depois daqui vai mudar. É como uma senhora que eu estava conversando recentemente, está sofrendo com vício, né? Às vezes mal tem onde morar. E ela falou que vai chegar uma hora que as coisas vão mudar para ela. É assim que funciona. Você está ali no sofrimento e de repente a sorte virou. O jogo virou. Você começa a acontecer as coisas diferentes. Então, eu estava dando exemplo para os jovens recentemente, falando exatamente sobre isso. Se pegar você hoje e colocar você numa mansão, sua vida vai mudar? Sua vida vai continuar sendo a mesma porque você continua sendo a mesma pessoa. Pode pegar a pessoa e colocar dentro de um carro importado. A vida dela vai continuar sendo igual porque é a mesma pessoa. É a mesma pessoa. É a mesma pessoa de antes. E a vida vai ser a mesma de antes, independentemente do lugar que a pessoa esteja. Porque a pessoa é a mesma, a vida é a mesma. Então, o tamanho da sua dor, o tamanho do seu sofrimento não vai mudar nada. Não há uma cota de sofrimento, não há uma cota de dor. Ah, eu só posso sofrer até aqui. Mais do que isso eu não vou sofrer. Porque se eu chegar até esse ponto, as coisas viram. Sofrimento não tem limite, meu amigo. Dor não tem limite. Tanto é que você vê pessoas aí que quando você pensa que a pessoa chegou no limite, a pessoa se afunda mais ainda. Tem um rapaz que toda vez que eu vejo ele está pior do que antes. Então quer dizer, sofrimento tem limite? Dor tem limite? Não. E o sofrimento de muitos a cada dia que passa só tem aumentado. A dor de muitos só tem aumentado a cada dia que passa. Por quê? É como está escrito aqui. Porventura não há bálsamo em Gileade, não há médico? Quer dizer, porventura não existe uma solução, não existe uma saída, porventura não existe uma forma, uma maneira de tudo isso acabar? Existe. Existe. Mas por que não acontece? Qual que é a atitude da pessoa? Sua dor não vai curar você, seu sofrimento não vai curar você.
A dor, ela só revela o problema. Ela não resolve o problema. É aquilo que falamos. Dor não tem cota. Sofrimento não tem cota. Ah, já deu a cota, agora eu não vou sofrer mais. Se você continuar fazendo o que você está fazendo, você vai continuar sofrendo. Se você continuar fazendo o que você está fazendo, você vai continuar sentindo dor. Não existe um limite para dor, não existe uma cota para dor. É como falamos, tem gente que está se afundando cada vez mais. Porque você sabe que o Satanás não tem misericórdia. Se a pessoa, apesar de tudo que ela está vivendo, ela continua ali se portando da mesma forma, agindo da mesma maneira, ele vai pegar e vai dar-lhe uma surra. Porque o que ela está fazendo? Que ela não está tomando uma decisão, que ela não está tomando uma atitude. Então o sofrimento não tem limite. A dor não tem limite. Quem estabelece o limite ou não é você. Quando? Quando você toma uma atitude, quando você toma uma decisão. Dizer a partir de agora chega, acabou. É como eu sempre falo para as pessoas. Sabe quando o seu sofrimento pode acabar? Agora. Agora. Porque depende da sua decisão. Não é o sofrimento que decide quando ele vai acabar. É você que decide quando ele vai acabar. Não é a dor que decide quando ela vai acabar. É você que decide quando ela vai acabar. E se você quiser continuar sentindo dor, se você quiser continuar sofrendo, você vai continuar. Você vai continuar. Quem vai te impedir? Quem vai te impedir de sofrer? Quem vai te impedir de sentir dor? Quem vai? Ninguém. A vida é sua. É você. Mas o teu sofrimento pode acabar exatamente agora. Não porque deu a cota, não porque chegou no auge, não porque chegou no limite, não. Por causa da sua decisão. A pergunta é, qual que vai ser a sua decisão? Qual que vai ser a sua decisão? Você está cansado, cansada, ou aguenta mais um pouquinho? Ou dá para tolerar mais um pouco? Ou dá para suportar mais um pouquinho? E aí? O que você acha? O que você me diz? Já bastou para você ou tem mais um pouquinho para aguentar aí? Se você diz assim, eu não aguento mais. Eu não aguento mais essa vida, eu não aguento mais viver desse jeito. Eu não quero mais. Eu quero sair dessa vida, eu quero sair dessa situação. Eu não aguento mais sofrer. Você vai tomar uma decisão. Você vai tomar uma decisão, você vai tomar uma atitude. É isso que você vai fazer. Você não vai ficar esperando o sofrimento acabar. Porque se você ficar esperando o sofrimento acabar, sabe quando ele vai acabar? Nunca. 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 E pior. Pior. Ele não só não vai acabar aqui, mas ele vai aumentar depois que a pessoa morre. Tem gente que está esperando o seu sofrimento acabar, tem gente que está esperando a dor passar. Está esperando aí há anos, há décadas. E acabou? Acabou ou continua? Sabe, a tendência é ficar cada dia pior. É como a dor que a pessoa está sentindo, né? Você está sentindo uma dor no corpo e você ficar, daqui a pouco melhora. Aí os dias passam e acontece o quê? Aquela dor está cada dia pior. Aí quando você vai ver aquele probleminha se torna um problemão. Mas se você tivesse tomado uma atitude, se você tivesse tomado uma decisão lá no começo, você não estaria com a dor que você está sentindo agora. Quando você detectou o problema, se você tivesse tomado uma decisão, se você tivesse feito uma escolha de agir, de fazer alguma coisa, você não estaria com a dor desse tamanho que você está hoje. É como muitas pessoas sentiram uma dorzinha, um incômodozinho, mas foram vivendo a vida e todo dia ela sentia aquele incômodo. Só que ela não ia continuar vivendo, é aquela dor, digamos, suportável, né? Então, aquela dor tolerável. Então ela continuava. Só que daqui a pouco teve um dia que ela sentiu uma dor insuportável. E não aguentando aquela dor, ela fez o quê? Foi no médico. Aí chegando no médico, descobriu que estava com câncer. E o câncer no estágio avançado. Por quê? Porque no começo lá, ela sentiu a dor, ela não quis buscar ajuda. A dor não vai diminuir com o tempo. A dor não vai melhorar com o tempo, ela só vai aumentar, meu amigo. A cada dia que passa não está melhor, está pior.
Mas aí cabe a você decidir qual que é o seu limite. Como falamos e repetimos, o teu sofrimento pode acabar hoje. Não é o diabo que determina quando o teu sofrimento vai acabar, nem Deus. É você que determina. Deus já deu poder para você escolher. O que você está fazendo com esse poder? Você está esperando Deus fazer alguma coisa, sendo que Ele te deu poder para fazer alguma coisa. Você está esperando o sofrimento acabar? Ele nunca vai acabar. Ele só vai acabar o dia em que você tomar uma decisão. O dia em que você tomar uma decisão, o sofrimento acaba. Mas enquanto não tiver decisão, o sofrimento não acaba. O sofrimento vai permanecer. E você pode viver sofrendo e morrer sofrendo, esperando o sofrimento acabar. Ou você pode tomar uma decisão aqui agora. Se você diz assim, eu estou cansado, eu estou cansada, então tome essa decisão agora. Fale com Deus nesse momento. Eu não sei por aquilo que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está enfrentando, mas coloque isso diante de Deus nesse momento. Não importa o tamanho da tua dor, não importa o tamanho do teu sofrimento. Porque maior do que tudo isso, mais poderoso do que tudo isso é Deus. Que estende a mão para você agora, para te ajudar, para te tirar dessa situação. Mas ele espera uma decisão, então tome essa decisão agora. Coloque isso diante dele, coloque essa dor diante dele, coloque esse sofrimento diante dele. Coloque tudo isso que você está vivendo diante dele nesse momento. Fale com ele agora. Faz a sua oração nesse momento. E seja livre agora. Seja liberta agora dessa dor, dessa angústia, dessa amargura, dessa depressão, desse vazio, desses traumas. Se você usou a sua fé e colocou isso diante dele, seja livre agora nesse momento. Receba o alívio, receba a libertação, receba a paz, receba a alegria nesse momento. Não é sentimento, é certeza, é fé, é crer que aquilo que você ouve, você recebe. Que aquilo que você ouve acontece com você agora. Então seja livre nesse momento. Agora, tome uma atitude. Tome uma atitude, como falamos. A vida só vai mudar quando a pessoa mudar. Se você está cansado de sofrer, então não continue fazendo o que você estava fazendo. Porque o povo de Israel esteve 400 anos no Egito, escravo. E mesmo depois de ser liberto, você foi livre. Você foi livre, eu creio que você foi livre. Se você usou sua fé, se você colocou a sua dor diante de Deus, Deus arrancou de você essa dor. E agora você está livre. Mas o povo também foi livre. Só que o que eles fizeram? Eles queriam voltar para o lugar que eles foram surrados. O lugar que eles tomaram uma surra, um cacete. O lugar onde eles apanhavam, um lugar onde eles sofriam, onde eles queriam voltar para esse lugar. Veja ser inteligente. Veja ser inteligente. Então, se você não quer voltar mais para o lugar de onde você veio, o que você tem que fazer? Muda as tuas atitudes, muda o teu comportamento. Não adianta querer mudar de vida com o mesmo comportamento, com a mesma conduta. Não vai acontecer. Se você não quer mudar quem você é, me desculpa. Se você não quer mudar as atitudes, me desculpa. Mas a sua vida vai ser a mesma. Se você não quer mudar a sua decisão, desculpa, a sua vida vai ser a mesma. A sua vida vai ser igual. Se você não quer mudar os seus comportamentos, a sua vida vai ser a mesma. Vai ser igual. Vai ser igual. Você pode estar no melhor lugar de todos, a sua vida vai ser igual. Por quê? Porque você é a mesma pessoa. Mas se você quer uma mudança, você vai mudar o quê? As suas atitudes. Você vai mudar o seu comportamento. Você vai decidir a partir de hoje se submeter a Deus, se sujeitar a Deus, obedecer a sua palavra. É isso que você vai fazer. E essa atitude vai trazer a mudança. A mudança que começa em você. Quando você decide obedecer. Essa mudança começa a acontecer. Então, decida isso a partir de hoje, obedecer a Deus e sujeitar a Deus. E você vai ver as coisas mudarem. Você vai ver primeiro você mudar. E porque você mudou, a sua vida vai seguir o mesmo caminho. Ela também vai mudar, ela também será outra. A partir do momento em que você decidir. Você decide quando o seu sofrimento começa. E você decide quando o seu sofrimento acaba.
Então, às vezes, a pessoa fica pensando assim, né? Às vezes a pessoa ouve, né? Você decide quando seu sofrimento acaba. Às vezes a pessoa acha que isso é um poder. Mas isso também é uma responsabilidade. Porque se sou eu quem determino quando o meu sofrimento acaba, se eu não fizer nada, quando o meu sofrimento vai acabar? Nunca. Mas se eu faço alguma coisa, meu sofrimento acaba imediatamente após a minha decisão. Então está nas suas mãos. A decisão é sua.